Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Agipen. Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h04, o Sala de Redação desta sexta-feira santa, véspera de Grenal, está entrando no ar e nós vamos falar, claro, muito do clássico que vai acontecer amanhã, às 10h15 da noite, na Arena Porto Alegrense, Arena do Grêmio. Olha só, hein? A Objetiva Condomínios, no dia 5 de abril, às 20 horas, inicia um novo projeto chamado Vidas em Condomínios. Serão lives semanais nas suas redes sociais, com convidados especiais, onde será abordado o assunto condomínio de forma humana e simpática. Olha, nesse tempo de pandemia, a gente ter um condomínio simpático e humano é muito importante e a Objetiva Condomínios quer nos entregar lições sobre isso. A primeira live trabalhar sobre o novo comportamento dos condôminos diante da própria pandemia. Acompanhem em @Objetiva Condomínio no Instagram. Objetiva Condomínios, especialista no que faz. Adroaldo Guerra Filho. O Renato vai enfrentar o 10º treinador do Internacional em Grenais. E o treinador do Internacional tem agora 5 jogos, todos eles contra adversários do Gauchão, 4 vitórias e 1 empate. Ou seja, é um treinador que vem pela primeira vez encarar o clássico. Como é que tu enxerga essa diferença, hein, Guerrinha? Pedro, eu acho que o Ramírez, mesmo que não tenha jogado Grenal, ele está devidamente informado da importância, né? Também é verdade que esse Grenal, em termos de tabela, ele representa muito pouco. Os dois estão classificados, estão com a vida ganha. O que decide o Grenal? Ou o que encaminha o Grenal? Encaminha a melhor posição para terminar a fase classificatória e ter a vantagem do mando de campo na hora da verdade. Ponto, acabou aí. A vantagem que eu vejo a favor do Renato é que o Renato, que já conhece melhor o Grenal por ter participado inúmeras vezes dele, é que ele não vai abrir mão de ter muita gente no setor mais importante do time, no meio-campo. O Grêmio tem Maicon, Matheus Henrique, Alisson, mais o Pinares, e chegando também os dois laterais, são 5, 6 jogadores ali. E o Inter? Quantos jogadores terá no setor? 3? É uma diferença gritante. E tudo se decide ali. Então eu acho que o Grenal para o Ramírez, que não influi no que vai acontecer com o Inter no restante da competição, em termos de classificação, o Grenal do Inter, o Grenal para o Ramírez pode acender um alerta. Aqui é diferente. Tem que ganhar o meio-campo para poder ter chance de ganhar o jogo. E eu espero que amanhã o Grenal sirva para este alerta. O Inter está muito abertinho. O Inter tem 3 jogadores, ou 2,5 de meio-campo, que marcam. É muito pouco. Tem armador? Não tem. O Inter carece desse jogador. Então, que se reveja a condição do Patrick aonde ele está jogando, para ele poder auxiliar no meio-campo. Não prendê-lo do lado esquerdo, fixo, lá em cima da mureta, nada disso. Ele não é por ali que ele sabe, que ele gosta e sabe jogar melhor. Então, o Grenal de amanhã é um alerta para o Ramírez, para talvez rever a sua formação de meio-campo. Muito bem, Alex Bagé está esperando o quê? Do Grenal, do Renato, do próprio treinador do Internacional? O que está esperando? Boa tarde, Pedro. Abraço em todos aí. Eu estou esperando primeiramente que o Renato ainda continue com esse, entre aspas, sangue nos olhos que ele tem no Clássico Grenal, porque sempre que chega o Clássico a gente tenta procurar um possível favoritismo, a gente procura analisar, no caso nós, né, que trabalhamos com futebol, procura analisar uma maneira de encontrar, quem sabe, uma possível vantagem, o que é o ponto fraco de um, o que pode ser, por outro lado, o ponto fraco de outro. E eu ainda penso que o Grenal, ele seja uma chancela da gestão Renato no Grêmio. Esse Renato de 5 temporadas, ele ainda tem como um certo escudo um período que ele ficou praticamente 2 anos de invencibilidade e que isso em determinado momento de 2018 para cá era praticamente o que garantiu o Renato, por vezes até de ter um tom um pouco mais alto nas entrevistas. Então
penso, e pelo que eu estou buscando de informação, a única dúvida do time do Grêmio ainda é o Kahneman. Existe uma pequena, mas existe uma chance ainda que o Kahneman possa ir para o Clássico Grenal, para que não tenha um sistema defensivo totalmente jovem, né? Porque já vai ter o Rodrigues, então se não tiver o Kahneman vai ter o Juan no lado. Mas eu acredito que o Renato está muito baseado nisso, Pedro, pelo que eu estou buscando de informação. E baseado também nisso, com o perdão da repetição, eu acredito sim que o Grêmio vai colocar em campo aquilo que tiver de melhor e que o Grêmio vai encarar esse Grenal, quem sabe, com um pouco mais de sal do que, quem sabe, o Ramírez encare. Diogo Oliveira, o Grêmio pode ter uma zaga que só o Diogo Barbosa não é oriundo das categorias de base, mas eles formarão, caso o Kahneman não joga, uma zaga extremamente jovem, né? Boa tarde, Pedro, e a todos que nos acompanham. Essa é uma diferença do Grenal em relação ao e outro, né? Porque o Miguel Ángel Ramírez, ele tem opções para escolher dentro do seu modelo de jogo novo, das funções que ele entende que tem que serem preenchidas, dos jogadores que foram melhor nos testes. O Renato, ele tem esse problema que é chave no Grêmio. Porque se o Grêmio jogar com os dois meninos, ou pelo menos não jogar com as duas torres gêmeas, e é possível que isso aconteça, né? Porque a gente não sabe se o Cano vai ter condições, talvez isso indique um Grêmio, pelo menos com uma ideia mais protegida, que é para dar suporte a esses dois meninos. E aí a gente entra na discussão do Maicon, em que medida ele pode ajudar. Eu acho que o Grêmio tem uma vantagem nesse Grenal, Pedro, que é a vantagem de, sabendo que o Inter está em construção, de novo com a ideia da saída de bola, o Grêmio pode jogar mais no erro do adversário do que o contrário, né? Então, o Grêmio seguramente vai em algum momento marcar alto o Inter lá, para tentar atrapalhar a saída de bola. Já fez isso com o Eduardo Cudê lá atrás, que também saía jogando, e conseguiu atrapalhar muito a vida do Inter, né? Então, como o Inter está em reconstrução com os mesmos jogadores, o Renato tem essa vantagem. Ele pode tentar forçar erros do Inter, que como é um processo novo, a chance maior é do Inter de errar. É, por aí. Eduardo Gabardo, como é que foi a rescisão do contrato do goleiro Vanderlei? Não tá. Alô? Hein? Pedro? Oi, Potter. Oi, bom dia, boa tarde. Tudo bem, velho? Tô pensando aqui, Pedro... Tu tá com a camisa do Inter, quero informar aos ouvintes que não tem imagem, mas eu tenho imagem do Potter. Ele veste a camisa do Internacional, certamente está com a santinha, a vela acesa, porque ele quer ganhar o Grenal. É isso, Bonitão? Exatamente, Pedro, porque a gente comentava hoje de manhã mais cedo, até o Alex Bajé pode comentar mais sobre isso, onde eu faço uma comparação, né? O Grenal, quando tu toma uma goleada nele, é pior do que levar uma guampa, Pedro. Né? Todo mundo já levou uma goleada em Grenal e já levou uma guampa. Né? O detalhe é que a quem não goleada... levou guampa foi quem não namorou, né? Não, é que tá. É que tem caras que não descobriram. A guampa tu esquece. Exatamente, e a dor é menor. Ou faz de conta que esquece. Goleado em Grenal, todo mundo já foi. Quem tem mais de 20 anos de idade, sei lá, 25 anos de idade, já foi goleado em Grenal. Né? Então é dolorido. Guampa, às vezes, o cara não sabe, né, que tomou. Né? O pior é sempre não estar sabendo agora, né? Esse é o pior problema. Então, hoje essa interativa do Sala, né, Potter? O que é pior, guampa ou goleado em Grenal? Essa Potter, é uma boa interativa pro Sala, Pedro. A definição de guampa, tá? Vou te ensinar um troço que tu não sabe, e que certamente muitas pessoas não sabem, que será o momento cultural do Sala de Redação. Vamos ver. Guampa só é guampa quando tu sabe. Porque se tu não sabe, tu não chega a ser exatamente um corno. Tu não tá sabendo. Agora, quando tu toma 5 no Grenal, tu sabe, né? Não, e se tu aceita, também não é, né? O pior não é quando tu sabe, o pior é quando os outros sabem. Guerrinha, é que amanhã à noite, horário de outras coisas, né? Um abraço, Thiago Cerqueira. Prazeres carnais. Pronto. Também, né? Então, um abraço, Thiago Cerqueira. Não pelos prazeres carnais, Thiago, mas por ter conseguido esse horário quase inédito de Grenal, né? Porque a gente tá numa pandemia, ninguém pode sair, não existe bar, não existe boate, não tem nada, né? Então vai ter um Grenal para nos divertir um pouquinho mais tarde. Dá para fazer um churrasco, sentar todo mundo e olhar o jogo. Todo mundo comeu, na hora da sobremesa começa o jogo. Mas assim, Miguel Ángel Ramírez vai ser apresentado definitivamente, né, para onde ele se meteu, Pedro, em todos os sentidos, bons e maus, né? Claro que esportivamente, porque não tem nada de ruim, né, no mundo esportivo, no sentido de estar competindo, né, por um Grenal. Então, ele teve algum arremedo de que é estar no Inter, né, e ele vai agora sentir exatamente onde ele foi se meter.
E esse onde ele foi se meter geralmente é uma frase para alguma coisa ruim, né? Onde tu foi se meter? Não. Ele vai ter o gosto da rivalidade, ter o gosto da pressão, ter o gosto de o que vai acontecer depois, né? Da glória ou da derrota. Então, pode calcular o risco, né? Exatamente, vai ser interessante, Bagé. Até porque eu acho que, além de chegar em momentos diferentes, momentos diferentes, eu digo de futebol, momentos diferentes de começo de trabalho, porque eu acho que o Renato tá num recomeço de trabalho, tentando encontrar alguma outra cara pro time dele. O Grêmio tem uma desculpa de ir com um pezinho um pouquinho menos no acelerador. O Grêmio tem uma decisão quarta-feira que pode atrapalhar o ano. O Grêmio vai mal na quarta-feira que vem, na noite, na quarta-feira, toma um 2-3-0, pode estar fora da Libertadores da América. Vai sobrar Copa do Brasil e Brasileirão pro Grêmio nessa temporada. E tá bem comum, ano passado teve brasileiro que ficou pelo caminho. O São Paulo com um bom time fica pelo caminho. Então o Grêmio pode preservar. Alguém que não tá 100% e só vai estar 100% quarta, não joga o Grenal. O Kahneman, por exemplo, tá colocado como dúvida. Eu duvido que o Kahneman jogue o Grenal se não tiver 100%. Se tiver 90%, ele não vai, porque a decisão é quarta. Agora, na cabeça do Ramírez, eu já não sei o que se passa. Acabaram os testes? Não. Acabaram os testes pro Grenal. Depois segue no resto, nos outros 2 jogos da primeira fase. Eu realmente tenho essa dúvida. E tendo essa dúvida, eu tenho também um pouco de receio de tomar dar opinião antes do Grenal, Pedro, de quem é favorito, quem não é, porque eu não sei como que o Inter vai pro Grenal. Agora, que ele vai ser apresentado para pressão num local onde o Inter, em praticamente uma década, ganhou apenas um jogo. Né? Então acho que vai ser legal pro Miguel Ramírez. Tipo assim, cara, tá isso aqui tá no Inter, ó. Tá no Inter jogar esse jogo aqui. Isso aqui é grande. O Guerrinha está dizendo o seguinte, que o Inter está muito abertinho, jogando com o Patrick lá pela ponta esquerda, e que pode ter problema no meio do campo, onde o Grêmio está colocando o Pinares, já tem o Alisson, já tem o Maicon, já tem o Matheus Henrique, e que numericamente o Grêmio pode ganhar esse meio campo. Tu acha isso? Esse sistema, se der certo, né, Pedro, ele preenche o meio campo com as laterais, né? Esses caras têm que fazer isso perfeitamente. Quando ele dá certo, os laterais não são jogadores de meio campo, eles são laterais, senão eles estariam no meio campo. Agora, o preenchimento de espaço bem azeitado dá nisso. Como é um jogo de posição também, o bloco pode andar, pode jogadores de trás se misturarem. Eu concordo 100% com o Guerrinha quando, tipo assim, beleza, mas não são jogadores de meio campo. E acho que certamente é um setor que se ganha jogo, sim, né? Agora, a gente tem que ver o que vai acontecer. Por exemplo, é o Heitor ou é o Rodinei? Acho o Rodinei. Se for o Heitor... Opa, Gabardo, se for o Heitor, eu acho que é mais fácil de fazer isso que o Potter disse. O Guerrinha tem razão. Na questão do meio-campo desprotegido, se os 2 laterais não souberem fazer o que eles têm que fazer na ideia do Ramírez, que é jogar por dentro. Aliás, tu vê jogo do Inter, o Heitor e o Léo Borges, eles estão sempre vindo para dentro. É difícil eles ir ao fundo fazer um cruzamento, os ponteiros que fazem. O que eu acho que é uma questão central mesmo para o Inter é que, para mim, parece que o Rodinei, mais o Rodinei e menos até o Moisés, eles não têm muito instrumental para fazer esse jogo por dentro, porque ali por dentro tu tem o campo inteiro por todos os lados. Quando tá ali na linha lateral, por um lado nada acontece, pro outro lado tu trabalha. Agora, quando tem que entrar para dentro, é mais complexo. E eu não sei, sinceramente, o Rodinei eu tenho certeza que eu acho que não tem condições. E o Moisés eu tenho dúvida se ele vai conseguir aprender. E isso é importante para o meio-campo não ficar desprotegido, para ter vantagem numérica no meio, os laterais saberem fazer isso. Tem mais um detalhe do Grenal amanhã. O Grenal amanhã ou dá sequência ou termina com a vida do Daniel. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Danilo teve 2 chances, porque o Lomba teve 2 chances, e cogita-se amanhã que o Daniel não seja o goleiro. Seria a segunda chance dele. Mas é Grenal. Amigo... Aí já desconfia, né? Qual é o problema aqui? A Grenal é um jogo, tem que jogar. É aí que tu tem que ver. Então, se o Daniel não for o escalado, fica escrito, o Daniel não é confiável para esse tipo de jogo. E aí tem que procurar o caminho dele, né? Eu acho que o Daniel jogou antes, mas não com o Ramírez, né, Guerrinha? Ele jogou só com a gorizada. Não jogou com... Isso. Eu acho que amanhã é o grande teste, né? É o primeiro grande teste para o esquema do Ramírez. Ele parece ser muito fixo na ideia dele, do pensamento de jogo, de ter os 2 extremos abertos. Enfim, eu acho que ele vai ter a grande oportunidade para ver se esse esquema funciona ou não funciona. Claro que tem que dar tempo para ele, mas vai ser o primeiro grande teste. Eu acho que nessa formação do time aí, eu acho que e ele falou na última entrevista muito sobre a espinha dorsal. Que tem o Zé Gabriel, que tem o Cuesta, que tem o Rodrigo Dourado, que tem o Edenilson, o Patrick.
Eu acho que o time vai ser o seguinte, eu recebi a informação que joga o Lomba, mas vamos colocar a dúvida aí, né? Lomba ou Daniel? Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta, e o Moisés está voltando, Dourado, Edenilson, Praxedes, Caio Vidal, Yuri Alberto e Patrick. Coloca o Caio Vidal para a entrevista do Miguel Ángel Ramírez, que diz que precisa ter muita paciência ainda com o Palácios. Não descartaria, mas acho que vai o Caio Vidal. Vamos ver se esse esquema vai funcionar, né? No primeiro grande teste contra um time realmente de qualidade. Eu só acrescentaria um jogador, Pedro, nessa espinha dorsal aí, Pedro. A espinha dorsal do Inter, para mim, está muito claro pelos jogos. Que tênis lindo que Vossa Excelência está, Pedro Ernesto. Estou vendo bonito, aqui na imagem. Né? Bonito. Caro, não é tão bonito quanto tu. E caro, deve ser. Não é caro, não é caro. Não façam isso. Caro é a passagem para buscar. Nem a passagem. Não tem voo internacional mais. Está fechado os aeroportos, não tem como ter passagem. Mas eu ia dizer que a espinha dorsal do Inter, ela é os dois zagueiros, Zé Gabriel e Cuesta, Dourado, Edenilson e Praxedes. Eu acho que o Edenilson e o Praxedes ele escolheu como meias. E ele vai tentar o Patrick lá pela esquerda. E o Guerrinha tem razão, ele tá, embora ele já tenha jogado bem aberto pela esquerda com o Abel, mas era um outro desenho tático, era uma outra ideia de jogo, ele voltava. Tem poucas vagas abertas, né, o Diogo? Mas eu acho que a espinha dorsal é essa aí, Bagé. Mas sabe que tem um ponto aí que, obviamente, por mais óbvio que seja, a gente tem que trazer ele para debate. Inter e Grêmio até agora, por mais que daqui a pouco pegaram alguns times como Ipiranga, como Juventude, como São Luís, que deram algum tipo de trabalho, deram um tipo de trabalho até a página 2. Grêmio e Internacional vão se enfrentar agora com dois esquemas que não são necessariamente defensivos, mas o Internacional que encontrou em grande parte dos jogos, mais recentemente contra o São José, por exemplo, um time que estacionava 2 ônibus, como a gente diz no interior, na frente do sistema defensivo e não saía para o jogo, ficava tentando explorar uma bola mais na sorte que no juízo. O Grêmio, por exemplo, tem um centroavante que é um cara goleador e até pela característica de jogo dele, ele não é um cara de tanta mobilidade, ele naturalmente já marca o sistema defensivo. Então o Grêmio, mesmo sem querer, o Grêmio já marca essa pressão alta que virou moda agora, que já é algo que, por exemplo, dificilmente o Internacional tem encontrado ao longo do Campeonato Gaúcho, porque é o embate dos dois grandes, né? As ideias agora também elas mudam, porque o adversário pensa diferente. O que tu espera do Pinares nesta posição que deveria ser do Jean-Pierre? O Pinares, em relação ao Jean-Pierre, desde que ele chegou, eu sempre separei as características porque o Jean-Pierre, ele é um meia mais de criação e o Pinares, ele é um meia mais ofensivo. O Pinares que se destacou tanto na Universidade do Chile quanto na seleção chilena é o Pinares que joga solto. As boas partidas do Pinares com a camisa do Grêmio, mesmo que no Campeonato Gaúcho, que não tem tanta exigência, ele jogou melhor quando ele precisou cumprir aquela função muito mais de chamar o jogo para ele e jogar mais à frente. Eu vejo ele com mais intensidade que o Jean-Pierre, por exemplo, Pedro. Ele é o cara que caminha, entre aspas, mais no jogo, mas ele é mais ofensivo. Eu penso que neste momento ele possa servir muito mais ao Grêmio. Então, essa é a principal alteração ou principal novidade que tem o time do Grêmio, comandado pelo Renato, né? Ele terá um jogador diferente, que não tinha sido titular até então, mas que vem crescendo de produção, está numa fase boa e pode sim representar alguma coisa bastante interessante. Gabardo, me dá os detalhes aí da rescisão do goleiro Vanderlei, como é que ela foi feita, o que o Grêmio vai pagar, como é que funciona, depois tem o David Braz, depois tem o lateral direito, enfim, o Grêmio tem muito negócio para fazer ainda. No futebol, né, Pedro, quando um clube quer liberar um jogador, não é algo tão simples assim, porque primeiro ponto, ele tem contrato, né, tem que achar ou um clube que aceite contratá-lo por empréstimo ou em definitivo, pagando o salário que ele tem no clube, no caso o Grêmio. Com o Vanderlei não apareceu interessado. Então o Grêmio, para liberar o Vanderlei, porque não tem mais interesse na permanência dele, tem que fazer o acerto pagando o que ele tem para receber, né, até o final do contrato até dezembro de 2021. O Grêmio deverá pagar praticamente o valor integral do que ele tinha a receber, só que em parcelas com um tempo de pagamento maior. 2 anos. Então o Grêmio vai ficar pagando o Vanderlei até o final de 2022. Tem outros 3 jogadores na fila aí para a saída. David Braz, que está indo para o Fluminense. O Vitor Ferraz, que pode ir para o Ceará. O Everton, que não apareceu um clube interessado. Daqui a pouco o Grêmio vai ter que fazer uma rescisão com ele. E tem um outro jogador que é o Paulo Vitor. O Grêmio vai liberar os 2 goleiros. O problema do Paulo Vitor, que não acertou com o Cerro Porteño e não tem nenhuma negociação encaminhada, e que ele tem contrato até o dezembro de 2022 com o Grêmio. Então é um custo maior. Os outros também.
né, Gabardo? Eu acho que os outros também, né? David Braz, Vitor Ferraz, a mesma coisa, até o fim de 22. No caso dos outros, né, Diogo, apareceu interessado. Ou vão pagar parte do salário, enfim, facilita, não sei como é que... Né? Aí já facilita. Tá Fluminense lá. O custo diminui, o custo da saída do jogador. Mas é isso, tem que pagar, não adianta. Bom, pro bem do Grêmio, é uma estrutura financeira que permite fazer isso. O Felipe Gamba, em Esportes ao Meio-Dia, trouxe um assunto bem interessante. Ele lembra que o David Braz foi trocado pelo Marinho. Pelo Marinho. E que o Luciano foi trocado pelo Everton. Pelo Everton. O Everton, esse ponto esquerdo. Sem bolinha. Não é o Everton Cebolinha. Cardoso. Everton Cardoso. Esse é o sem bolinha. Exatamente. Sem bolinha. Isso. Bom, são dois negócios muito ruins que o Grêmio fez. A utilização do Renato em relação a esses jogadores também deve ter sido equivocada. Porque eles mostraram com o Cuca e depois lá com o Fernando Diniz, um e outro depois, que eles têm condições de serem protagonistas. Eles foram quase goleadores do Campeonato Brasileiro, eles foram decisivos da campanha dos seus times, eles foram maravilhosos. E no Grêmio eles não conseguiram jogar. Mas, Pedro, hoje a avaliação é feita hoje, né? Na época, o torcedor do Grêmio, nenhum torcedor do Grêmio, nenhum eu tô forçando. Mas não teve movimentação nas redes sociais. Não teve nada de que o Grêmio... O Luciano, eu lembro que era um favor, e o David Braz começa bem no Grêmio. Faz boas partidas, mas ele podia jogar. A questão dos valores... Só pra acabar, Bagé, e o Marinho, né, tipo assim, não tem um torcedor do Grêmio com saudade do Marinho do Grêmio. No Grêmio, desculpa. Depois ele apresenta no futebol. Mas tipo eu não estou dizendo isso. Hoje é fácil de falar, né? Agora, quando liberaram lá... Característica, a gente vai para característica de novo. No dia do negócio, eu também disse a mesma coisa que tu está dizendo agora, Gabo. Eu acho que o Grêmio tem que mandar embora. Eu gosto muito do David Braz, acho um bom zagueiro, acho um bom líder. Ele se queimou naquele jogo lá contra o Santos, ele e o Jean-Pierre. Mas isso é outra questão, ele agora vai seguir a vida, vai ser feliz, eu tenho certeza, será um jogador importante com o Roger lá no Fluminense. Não, eu sei, quando ele sair eu sei, mas se o Grêmio tivesse utilizado eles da forma como o Fernando Diniz e o Cuca utilizaram-nos, encontrando um espaço para jogar, acho que teve um problema do Renato aí. Teve um problema do Renato. Quando o Marinho reserva o Diego Souza. Mas quando o Marinho chega no Grêmio do Brasil. Quando o Marinho chega no Grêmio, ele custa 2,5 milhões de dólares. Eu gosto de números, sou casado com uma contadora, então estou sempre com números aqui. 2,5 milhões de dólares o Marinho custou. Mas não é pelo valor, tá tudo certo. Ele estava bem na China, estava ganhando dinheiro, ele pediu, o Grêmio aceitou pagar. Quando o Marinho chega no Grêmio, em determinado momento, o Renato testa o Marinho numa posição que virou quase que um fetiche da história recente do Grêmio. A posição que era do Juliano, na época do Filipão. Quando o Juliano sai, o Roger tenta até o Negueba, naquele extrema pela direita, não dá certo, chega o Renato, transforma o Ramiro, que até de lateral direito tinha jogado, botou o Ramiro naquela posição, deu certo. Aí o Ramiro sai. E aí o Renato começa, o que eu vou fazer? Tanto que o Alisson, no Cruzeiro, ele joga a vida inteira pelo lado esquerdo. Nunca pelo lado direito. Chega no Grêmio e transforma. E era ponta esquerda, né? Aí o Renato... atacante. Aí o Renato tenta botar o Marinho nessa função. E essa função não dá para o Marinho, porque o Marinho não tem característica de marcação. Quando o Marinho chega no Santos, que ainda era do Sampaoli... erro do Renato. Na minha opinião, sim. Quando ele chega no Santos, que era do Sampaoli, e o Sampaoli pega o Copete, que era centroavante, transforma em lateral esquerdo, pega o Marinho e diz assim, filho, tu vai jogar, os outros vão correr para ti. E aí o Marinho começou a dar certo nisso. Só rapidinho, Pedro, a questão dos números está ainda sobre o Vanderlei. O Grêmio pagou pelo Vanderlei, na ocasião, 3 milhões de reais para o Santos, mais 1 milhão de reais para o Curitiba, porque tinha uma pontinha lá do Curitiba ainda. Aí depois, agora para rescindir, como explicou o Gabardo, o Grêmio teve que pagar um total, vai ser parcelado, mas vai pagar, de aproximadamente 3 milhões de reais, que é a rescisão. E o Vanderlei custou ao Grêmio 15 salários, 15 meses que ele ficou no Grêmio, de 600 mil reais. A gente está falando aí num total de 16 milhões. Eu sei que ninguém contrata para errar, mas nesse caso é um número alto para o que ele entregou. Vamos lembrar também que em alguns jogos o Vanderlei salvou o Grêmio. Vale a mesma coisa. Quando ele foi contratado, poucos criticaram. Né? Era um valor de mercado de goleiro. Né? Todas as avaliações do Grêmio são depois. Eu acho que a principal pergunta é por que esses caras falharam? O jogador mais criticado. Pode acrescentar um outro número que me parece importante também. Nessa troca, o Bagé salientou bem, né? O valor que o Grêmio pagou quando o Grêmio contratou o Marinho.
Mas quando o Marinho foi para o Santos, o Grêmio recebeu um valor também além do David Braz, que teve alguns bons momentos no Grêmio, mas teve um final de passagem muito ruim, especialmente naquela goleada sofrida por o Santos na Libertadores. O Grêmio, a troca foi feita da seguinte maneira: veio o David Braz e mais 1.200.000 euros para o Grêmio, e foi o Marinho para o Santos. Então, para amenizar um pouco o negócio não foi bom, evidente, né, pelo resultado final que a gente está vendo, mas é por alguma coisa. Gabardo, o que tu está dizendo aí é uma coisa muito injusta com o David Braz. Sim, ele não foi bem. Sim, ele talvez não estivesse atento naquele lance inicial, naquela bobagem que fez o Jean-Pierre e que deu o primeiro gol do Santos com 10 segundos de partida. Agora, quem jogou bem naquela partida? O Kahneman no banco. O Kahneman no Só banco, se salvou exatamente. o Kahneman porque não jogou. Exatamente. O Marinho jogou bem naquela partida. Não, mas aí estoura tudo. Estoura tudo na bunda do coitado do cara. O Marinho jogou bem. Ou na do Jean-Pierre. Ou na do Jean-Pierre também. É o que eu digo, é um problema coletivo. O Marinho jogou bem naquela partida. Deixa eu só fazer ali, o Bagé. A questão central, Pedro, tu tem toda a razão, é isso que o Potter ia dizer. A questão é tu perguntar por que o Marinho e o Luciano deram errado no Grêmio. Porque o Marinho estava super bem lá no Japão, veio pro Grêmio, foi mal, e foi pro Santos China, desculpa. Estava bem na China, aí veio pro Grêmio mal e depois estourou a boca do balão no Santos, onde o time joga completamente para ele, né? Ele recebe 14 bolas por jogo. Exato. E no Grêmio era 2, 3. Mas, enfim, ele não marca nem a passagem. Exatamente. O Lucas, o Luciano, a mesma coisa. Ele estava bem no Fluminense, artilheiro, tal, saiu lá para a Espanha e tal, voltou pro Grêmio mal e depois foi bom pro São Paulo. Por que os jogadores no Grêmio aqui, eles ficaram mal? Porque foi no Grêmio que eles não jogaram bom futebol. Tem uma questão coletiva, não é só individual. A gente elogiou, Potter, a gente elogiou por isso, que eles vinham bem mesmo. Eu elogiei quando o André veio pro Grêmio, eu digo isso. Eu também. Achei que era uma boa contratação. O Tardelli podia movimentar. O Tardelli estava voando lá na China. Fazia um pior contratação, eu vou te dizer, no dia que ela foi feita, nesta gestão do Romildo, você sabe quem é? É Pedro Jeromel. Nome de remédio, nome de xarope. Estreou fazendo gol contra. Mas não foi com o Romildo, né? Foi com o Rui Costa, né? E o Fábio Koff, lembra? Não, mas era a presidência do Romildo. Não, era antes, foi 14. Eu acho que tem a história que o Rui Costa já contou que que o Jeromel entra no restaurante, tá ele e o Koff, né? O saudoso presidente do Grêmio, Fábio Koff, no restaurante, e entra o Jeromel com aquele jeitão dele de andar, diz que o Koff olha pro Rui Costa assim, não, tu tá me trazendo esse zagueiro aí. Ele não sabe nem andar. Aliás, busquem o tweet do Grêmio informando que havia contratado Pedro Jeromel. E olhem os comentários da época da torcida do Grêmio sobre Pedro Jeromel. O Filipão fez isso pro Paulo Nunes, né? O Paulo Nunes conta essa história, ele, o Fábio Koff. Aliás, se tivesse rede social, esse atacante aqui. Aí o Filipão disse... Oi. Se tivesse rede social, o time de 95 não seria montado. Só se o Koff e o Kaká tivessem, tipo assim, ó, não deem bola pra Twitter, pra Facebook, pra Instagram. Porque era só sobra. O Paulo Nunes conta essa história. Tava ele e o Fábio Koff. Fábio Koff chega e diz, tá bem Paulo aqui, Nunes... passa lá na sala dele, e aí ele chega e diz assim, esse aqui é o atacante que eu contratei, o Paulo Nunes, loirinho, assim, cabelo oxigenado, pequenininho, e o Filipão, na maior cara dura, diz assim, Guerrinha, esse cara pequenininho assim, pra jogar gauchão que tu arrumou pra mim, putz, bate a porta e vai embora. Pé da vida. Na verdade, o Grêmio trouxe o Magno, né? Isso. E o Paulo Nunes veio na mochila, né? O Jardel era sobra. O Jardel no segundo tempo para fazer gol no segundo tempo. Era reserva do Vasco. Tem uma entrevista do Ayup, que era lateral direito do Grêmio, campeão da Copa do Brasil de 94. Tinha esse jogador. Essa entrevista é na 0 hora. E ele é entrevistado porque ele tinha passado pelo Vasco. E aí, o Jardel, esse menino, que ele tinha participou do Campeonato Mundial Sub-20 com a seleção, o Ayup diz o seguinte, e foi chacota, só que não tinha rede social na época. O Grêmio está contratando o melhor cabeceador do futebol brasileiro. Isso tem nas páginas da 0 hora. Toma. E ele estava certo. Aliás, é super engraçado, Gabardo, desculpa te interromper, tô te vendo aí, tudo bom, Gabardo? É curioso porque tu pega as matérias da 0 hora, dos jornais da época, todo mundo falava nesse que o Guerrinha falou, no Romagno. Aí lá no cantinho, era um intertítulo assim, olha, e veio também Paulo Nunes. O Jardel era retranca, não era nem matéria principal, né? E aí os dois acabaram voando. Que ele se machuca, né? Não é nem uma tomada de posição, ele se machuca e aí monta... Tanto que ele era time. Ele foi inscrito... Gabardo. Mete o bico, senão tu não vai falar, mete o bico, Gabardo. Vai, Gabardo.
daquele time, hoje tem aniversário. O Arce está completando 50 anos de idade hoje. O Arce, aliás, eu acho que ele tem esse objetivo. A carreira dele como técnico oscila um pouco. Ele está no Cerro Porteño atualmente, mas já passou até pela seleção do Paraguai. Eu acho que um dia ele vai trabalhar no futebol brasileiro. E ele tem uma pode história... pegar o Grêmio. Se o Grêmio passar ele tem na uma história muito Libertadores... bonita no Grêmio e no Palmeiras. Pode pegar o Grêmio na Libertadores. Pode pegar pelo Cerro Porteño. Está completando 50 anos de idade hoje. Hoje outro que está completando o aniversário, vou mandar um abraço para ele. É um cara que eu tenho ele na conta assim, de professor em futebol. Ernesto Guedes. Muita saúde pro Ernesto, muita sabedoria. Ele tem de sobra, né? Mas um pouquinho mais não faz mal. E parabéns ganhou do Barcelona uma vez, Guerrinha. Ele era técnico do Inter naquele torneio Juan Gamper lá, que ganhou do Barcelona, do Maradona, inclusive. A última vez que eu fui ao Paraguai, eu comi um churrasco com o Arce e quem pagou foi o Eduardo Gabardo. Pagou, outro nível, né? Não se esconde, né, Gabardo? Na hora da decisão, o Gabardo não se esconde. É que a moeda no Paraguai é pequena, é por isso. Guarani. É por isso que o Gabardo foi enviado para lá na prisão dos Assis Moreira. Entendeu? Porque ele já conhece os meandros paraguaios, entende? Eu estava lendo uma notícia ontem sobre o caso Ronaldinho, que no Paraguai segue dando o que falar, né? Ronaldinho já voltou, teve que pagar a multa, ele e o Assis. Mas a mulher que arrumou todo o rolo lá, que é a Dália Lopes, ela está foragida até hoje. Estava lendo no ABC Color. E a justiça emitiu uma nova tentativa de captura dela, né? E agora uma tentativa de captura internacional, acionou Interpol, sei lá o quê. A mulher está foragida até hoje. Já tem 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, e a mulher que arrumou o rolo, que levou ele, que tem uma série de ligações com políticos, a mulher sumiu do mapa. Ninguém sabe onde ela tá. Fugindo da hospedagem de graça, hein? Tu já faz parte da família Assis Moreira, né, Gabardo? Mas a gente acompanhou. Não, mas entrei na prisão lá. Entrei na prisão lá no Paraguai, 1 ano atrás. Bom, naquela prisão, o Ronaldinho ganhou um campeonato dentro da prisão. Aquilo ali vai ter preso daqui a 30 anos dizendo que jogou bola com o Ronaldinho Gaúcho na prisão. E aí os netos vão olhar e falar assim, para, tá louco? Né? Tipo assim, Ronaldinho foi preso, gravou vídeo, né? O Ronaldinho foi muito Ronaldinho lá naquele período. Ele liberado. Deu um show de simpatia, jogou bola, tirou foto com os caras. Foto com pizza, lembra? Nossa pizzas, senhora. É liberado, assim como no Brasil, Pedro, é liberado lá a câmera, viu? Dentro da prisão. Mas olha que o Ronaldinho no presídio melhorou o rango, né? Olha o que o Gabardo contou, hein? Chegava de van o rango, quer dizer. Olha o que disse o Gabardo, hein? O Gabardo entrou no presídio e saiu. Nem todos conseguiriam isso. O Ronaldinho e o Assis. Ronaldinho e Assis são duas figuras maravilhosas, pessoas simpáticas. Conviver com eles é maravilhoso. Agora, eu já vi tanta gente reclamar de negociação que fez com eles. De fazer negócio com eles é mais complicado. O que não é complicado... Com ele, né? Esse negócio de entrar e sair não é fácil. Eu tenho um amigo meu que passou na frente da Pinel e ficou. Ficou na frente da Pinel. Eu tenho uns quantos que deveriam passar e ficar lá também. Agora IESA é Fiat IESA. Aproveite as super condições de lançamento em Porto Alegre, na Edu Chaves, e em Canoas, na Getúlio Vargas. Acesse iesafiat.com.br. O acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, beba com moderação. E para parar de pagar a tarifa de manutenção de conta, traga seu salário ou benefício para o Agibank, e você vai ter uma conta grátis com tudo que você precisa. Consulte condições dos produtos, tá? E se tu tá procurando um ar-condicionado econômico, não te esquece, hein? Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar, frigelar.com.br. 1h37, nós voltamos em seguida. 1h40. Gimo, álcool 70 aerossol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. Gimo, qualidade comprovada. Atendendo aos decretos governamentais, as lojas Zafari e Bourbon estão com novos horários de funcionamento. Confira em zafari.com.br e também nas redes sociais. E a Ruder está completando 49 anos à frente da segurança dos gaúchos. Com inovação e excelência, espera fazer muito mais. Sabe que esse negócio do WhatsApp ele é muito instantâneo, as mensagens elas chegam instantaneamente. Isso aqui que me mandou a radialista Kelly Matos há pouco, Guerrinha, a seguinte mensagem: ele ficou preso quando eu peguei ele.
E nessa prisão não tem advogado que tire. Não, e é pra sempre. O homem se apaixonou, coisa linda. O amor é bonito, não adianta. Algemado. Tá, falando em amor é bonito, e o Arthur, hein? Pô, que coisa, hein, Pedro? Esse negócio da janta tá dando bronca toda semana, né, Pedro? Tá. Pô, Tá. Eu ia te convidar para jantar comigo, Guerrinha, mas não dá. Há pouco em Esportes ao Meio-Dia eu falei uma coisa que me parece muito apropriada para o que está acontecendo com o Arthur. Ele é muito próximo do Neymar, porque ele gosta de fazer as mesmas coisas que o Neymar. Uma boa festa, né? Daqui a pouco eventos como estes, com os amigos, em um momento que não pode ter esse tipo de evento. Popstar. Aliás, essa proximidade do Arthur com o Neymar, ela não pegou muito bem no Barcelona, e até foi importante, né? Decisiva para a saída dele. Ele foi no aniversário, lembra? Pegou muito mal quando ele foi no aniversário do Neymar do Paris Saint-Germain. O Neymar e não gostou que ele foi no aniversário, e aí deu um rolo todo. Ele até teve que pedir desculpas para nas redes sociais. Verdade. A diferença entre os dois é uma só. O Neymar é craque, o Arthur é muito bom jogador, mas não é craque. Então não adianta ter esse comportamento fora de campo se você não é craque. Daqui a pouco o Neymar pode. Acho que até o Neymar não pode, mas ele resolve dentro de campo. E o Neymar ficou famoso pela bola, né? O Neymar encontrou uma regularidade que nunca os problemas extracampo superaram a bola do Neymar. O Arthur, ele não pode nem reclamar da sorte, né, Gabardo? Porque ele é o cara que sai do Grêmio muito jovem, aparece para a seleção brasileira, vai para o Barcelona, e quando ele cai, entre aspas, do Barcelona, ele cai para cima, porque ele vai para a Juventus. Ele deixa de de treinar com o Messi e vai treinar com o Cristiano Ronaldo. Talvez ele não tenha entendido o tamanho disso, né? Do que representa. Mas é preocupante. É preocupante, né, Gabardo? Porque a gente há algum tempo já a gente está falando mais do Arthur fora de campo do que no campo. É o negócio do Neymar, agora essa história da festa, e aí ele saiu do Barcelona, e aí depois saiu antes do tempo ali, porque ele não gostou de como o Barcelona levou as coisas. A relação dele com a seleção brasileira diminuiu um pouco. Eu lembro que o Tite tinha um projeto de fazer um volante que entrasse bastante dentro da área. O Tite mandava os caras lá da análise de desempenho trabalhar especificamente com ele isso. Ele tinha um projeto para o Arthur. Mas o Arthur está se atrasando. E talento a gente sabe que ele tem. Há quanto tempo a gente só ouve falar no Arthur assim, Gabardo? Eu não sei se ele vai chegar até a Copa do Mundo de 2022 na seleção brasileira. Sobre essa saída que o Bagé estava falando... E é uma insanidade, né? Gabardo? É uma insanidade pensar isso, né? A bola do Arthur, que ele já entregou, e ele não estar no Catar, desculpem, em 2022, é inacreditável. É inacreditável. É impressionante como se repete a história. É impressionante como, né, o cérebro não funcionando direito, as coisas se perdem, né? Pato era um jogador para ter jogado 3 Copas do Mundo. É que o Pato não é uma desculpa de já ver acontecendo, mas o Pato ele opta por ser um popstar, celebridade. Um modelo, uma celebridade. Eu acho que foi o Maldini que disse, foi o Maldini que disse que quando viu o Pato ele pensou, esse é o cara que vai ser o novo Cristiano Ronaldo e Messi. Ia ser o melhor do mundo, né? Pé direito, pé esquerdo, cabeceio, força, cobrava falta, cobrava escanteio, fazia tudo, dava tapinha, balãozinho, tudo pode imaginar. Eu falei uma vez aqui pelo outro lado. Guerrinha, mas aquele que não joga nada, Guerrinha, acorda cedo, só come verdura, né? Faz academia, vai na missa. Tem que não joga nada, tá ali pegando, carrega a mala do treinador. Mas agora tem uma saída para esse tipo de jogador. Tu bota ele no Big Brother. Claro. O torcedor não deixa ele sair de lá, cara. Entendeu? Fica lá, o cara fica lá 4 meses, tu te livra dele, pelo menos. Bom, por falar em Big Brother, tá chegando um jogador no Grêmio, não por culpa dele, claro, mas por culpa de tudo que cerca os dias anteriores à chegada dele, que ele já chega com a maior rejeição da história da torcida do Grêmio, né? Que é o Thiago Santos, né? Pelo menos a movimentação em redes sociais que a gente nota assim, é tipo assim, não vai ter ninguém no aeroporto. O Jeromel também chegou com os mesmos reclamadores. Ainda bem que não vai ter ninguém no aeroporto. Agora tu piorou a situação pra ele agora. Porque Mas agora o tu já Pedro... tá botando que o cara tem que jogar a mesma coisa que o Jeromel. Não, o Thiago Santos... Ele vai jogar o que ele jogou no Palmeiras. Ele é um bom jogador, ele foi reserva no Palmeiras, Pedro. Então é problema, algumas Pedro. vezes. Se ele vai jogar o que ele jogou no Palmeiras, ele vai ser negociado.
Não, Se mas ele é o futebol dele. Não. Vocês estão desdenhando de um jogador que tem uma capacidade, uma nota 6,5, 7, e que tem uma característica, e isso me parece ser o mais importante ainda, porque eu vou lembrar outra vez, já lembrei 10 vezes, vou lembrar mais uma vez, o Rafael Veiga correu da área dele até a área do Grêmio e ninguém chegou perto. Mas talvez tivesse o Thiago Santos também, ele tivesse feito a mesma coisa. É só o volante que tem que correr ali. Porque ele é um volante, tu é bom pro cara, Rafael. Sobradinho. Se ele tá lá, ele vai dar uma chegada no cara. Se o programa não fosse de debate, o nome seria Sala de Piquenique. Ele é sala de redação justamente... para defender o Grêmio, tu tá mandando contra o Grêmio. Negativo, isso aí que ele tá dizendo é tu. O Thiago Cerqueira não colocou isso aí pra mim quando conversou comigo. Nas letras pequenas, Bagé, tá lá. Eu e o Potter cansamos de deixar claro. Nós não somos representantes de nada. Não. Mas sabe que, falando sério, essa questão do... Até o Thiago Siqueira, se tiver alguma coisa aí pra gente acertar mais, depois a gente fala também. Mas tu pega, por exemplo, Pedro... Traísse o Beneguete. Brincadeiras à parte. Tu pega, por exemplo, a maneira que foi tratada essa contratação... Ela é tão antagônica aos novos tempos, por exemplo, o jogador, ele foi publicado no BID antes de ser anunciado oficialmente pelo Grêmio. É um jogador que está chegando e que o Grêmio, em vez de anunciar, está se explicando. Tomara que ele chegue e se transforme no maior volante da história do Grêmio. Eu enquanto gremista, quero isso. Não será o maior volante. Não, ele vai ser um bom volante. Só isso. Alguns detalhes sobre essa contratação. Eu entendo a maneira que foi tratada. O Grêmio contratou, não um craque. O Grêmio está precisando de um operário na frente da área. Exatamente. Ele é o operário. Ele vai trabalhar como operário. Serviço sujo é dele. Claro. Só para acrescentar mais alguns detalhes sobre essa contratação, esse jogador foi trazido pelo empresário Jorge Machado. Em mais de um momento, ele esteve perto de trazer o Thiago Santos de volta para o Brasil, desde que ele foi para o Dallas. O Filipão tinha pedido a contratação dele para o Cruzeiro. Então é justamente por essa característica que vocês estão falando. É o volantão. Vocês não ouviram ontem, confraria do Pedro Ernesto, que vocês certamente estavam namorando, fazendo coisas mais interessantes. Mas nela... Eu estava vendo Cruzeiro e Tombense, Pedro. Mentira. Então ouvi. Era melhor ter ouvido o programa. Cruzeiro falou escapou, do churrasco, do pão de alho, eu ouvi. Cruzeiro escapou, pegou um pênalti. Não é o Fábio. Pegou Aliás, depois eu quero falar sobre o Gauchão. Tá. O Marcos Herman, que é do Conselho de Administração do Grêmio, estava no programa, nosso entrevistado, e ele estava lembrando que o Grêmio ouviu, por exemplo, 2 treinadores, o Filipão e o Cuca. E os dois deram ao Grêmio a melhor referência desse jogador. Aí vem o Bagé dizer, o Maurício, esse chato aqui de Porto Alegre, não o tem Filipão problema. e o Cuca estão dizendo, e vocês são xaropão, rapaz, tu e o Maurício. Rapaz. Ele estava na lista do Cruzeiro para jogar a Série B, ele pode até chegar aqui e se transformar no maior volante, como eu disse. Agora, não vai, ele é já, mas ele estava indo pro Cruzeiro, o Cruzeiro joga B. Não, o Filipão queria ir, mas ele não foi. Então, ele veio pro Grêmio. Acabei de falar, ele estava na lista. É que o Pedro tá tão preocupado em transformar o Thiago Santos no novo Falcão que ele não tá ouvindo. Eu disse, ele estava na lista, não estou dizendo que ele estava indo para lá. A minha preocupação, Pedro, é só a maneira que esse jogador vai conseguir absorver isso e conseguir no Grêmio jogar o que até hoje ele não jogou. Porque ele não foi esse volante que todos falaram até agora. Nós temos dois conceitos. Nós temos 2 conceitos, dentro de Porto Alegre, inclusive, tá? Nós temos um conceito do novo técnico do Inter, que está chegando, tá? Que está merecendo todo o nosso respeito, de que o volante tem que ser um cara que pode ser pequeno, que não precisa dar pontapé, que não precisa ser grande, que não precisa ser viril, mas que ele tem que jogar, fazer o passe longo, o passe não sei o quê. Esse é o conceito, tá? Respeitável conceito, ele está atrás de um volante, vai tirar o Rodrigo Dourado do time, tá? Que é um volante também de marcação, quer dizer, por característica tem muita semelhança com o volante que o Grêmio está contratando, ele vai sair do time para entrar esse volante que o técnico do Inter quer. O outro conceito é o conceito do Renato, do Filipão, do Cuca, que o volante tem que ser um cara forte, tem que ser viril, tem que ser desarmador, e aí ele pega a bola, sabe o que ele faz? Ele dá para quem sabe. Tá? Não inventa de fazer lançamento comprido, porque ele não sabe. Mas o Grêmio não era assim. O Grêmio não vinha sendo assim. Eu concordo. Mudar tudo, vai virar um time. Mas o Grêmio não vinha sendo assim. Sim, mas o Grêmio tinha o Arthur, o Grêmio tinha o Douglas, o Grêmio tinha o Luan, o Grêmio não precisava ser assim. Mas de 16, o Grêmio era melhor que isso. Mas o modelo que deu certo do Renato, Pedro, eu só tô me pegando a fatos. O modelo que dá certo do Renato, criado pelo Roger em 2016...
é o modelo que não tem esse volante. Então mudou tudo. O que ganha 16, Sim, 17 não tem esse volante. Mas não tem esse volante. Sim, mas o modelo do Filipão tinha o Dinho. Mas o Thiago era o único a ser contratado. Brasil, Bagé, quando o Filipão teve todos os volantes do Brasil na seleção brasileira, ele não pegou esses brucutu aí. Aí era Gilberto Silva, era Kleberson. Tu pega os melhores. Não, mas jogadores que se posicionam como primeiro volante, que fazem a função, isso é que o Grêmio quer. Dá para discutir a qualidade desse jogador? Dá para discutir. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Grêmio não tem jogadores de marcação. O Maicon não marca ninguém, o Matheus Henrique não marca ninguém. Hein? O Lucas Silva. Não, mas o Lucas Silva não está apresentando futebol, cara. Ah, bom, mas é que a gente fica discutindo sempre, o Thiago uma Santos discussão é mais que a gente que o Lucas Silva. Não é. Para aí, o Lucas Silva não é nada ali. O cara estava no rodado. Então espera. É que a gente fica, vamos esperar. Eu lembro do Palmeiras, mas enfim, ele pode de fato ser um bom jogador, não estou demonizando ninguém. É que a gente passa um ano inteiro discutindo assim, olha, o Grêmio não adianta contratar um jogador nota 5, nota 6. Se for fazer isso, investe num jogador da base. O Grêmio está cheio de volantes de seleções da CBF. Não, mas nessa característica pesado no cara. O Grêmio sondou, o Grêmio fez proposta, Diogo. Nessa tua linha. Só isso que eu não entendo. O Grêmio tentou trazer o Craneviter, que está há um tempo lá no México, que é outro naipe. O Grêmio tentou trazer o Rafael Carioca, que está um tempo lá no México, que é outro naipe. O Grêmio tentou trazer o Pedro Aquino, que é um volante fantástico da seleção peruana, que está no México, que é outro naipe. O Grêmio tentou trazer o Moisés Caicedo, que estava no Independiente do Ramírez, que é outro naipe, mas trouxe o Thiago Santos. E aí nós vamos colocar que esse cara é do... Não é! Eu não entendi a visão de quem contratou. Beleza, tomara que ele chegue aqui, faça 3 gols de bicicleta, vamos me zoar. Tá, mas assim, Bagé, tá tudo certo. a gente tem informação que o Grêmio não está mais atrás de outros tipos de volantes. O Grêmio sanou... Não, essa é a minha pergunta. Tu tenta e traz outro? Não, beleza, o Grêmio daqui a pouquinho pode estar atrás desse outro tipo de volante. Não está atrás mais, acabou a procura por volantes. O Grêmio tem o Darlan, que é um tipo de volante que mais se assemelha aos que tinham. Ou que tá, mas é que o Grêmio procurou o Rafael Carioca, Pedro. Ele não procurou só esse cara no estilo Thiago Santos. O Rafael Carioca faz com mais técnica aquilo que o Thiago Santos faz com menos técnica. Essa é a diferença. O Rafael Carioca é um jogador mais, como é que eu vou te dizer, mais... requintado. Requintado, tecnicamente. Um estilo diferente. Mais caro, né? E mais caro. Ele faz a função. É muito mais caro, claro. O requinte é mais caro, né? O requinte sempre é mais caro, né? Tanto que o Grêmio não conseguiu. Né? Também tem isso. O Grêmio também, não vamos... o dinheiro pode ter falado alto, nós vamos investir mais dinheiro em outra posição. Até porque está faltando dinheiro pro Grêmio, né, Guerrinha? Pode ser impressionante que tem dinheiro. O Thiago Santos, o Grêmio vai pagar $1,5 milhão. Está uns 8 milhões e pouco aí, né? O Palmeiras vendeu ele há 2 anos por menos de $1 milhão. Ele valorizou em 2 anos jogando uma liga fraca. Tem algumas coisas que eu não consigo entender. Agora o Grêmio vai concentrar toda a atenção, né, Guerrinha? É no atacante. Aí a gente pode dizer que o técnico do Inter veio de uma liga fraca, que ele estudou no Catar. Eu tô falando do Thiago Santos. Não, a Liga não interessa. Eu tô trazendo fato. O que o cara pode fazer? Interessa. Nesse momento interessa. Não. Tu ganhar uma liga fraca com um time fraco, interessa. Tu jogar uma liga fraca, tu não fazer diferença nenhuma. É um fato, eu tô trazendo uma informação. Mas que má vontade. Não tem má vontade. Tem opinião. É opinião. Muito oficialista, Pedro. Muito oficialista, Pedro. O Bagé, tu tá me convencendo que o rapaz esse é o Marcos Guilherme do Grêmio. Isso. Você já sabe, né? Aparentemente, o Marcos Guilherme do Grêmio foi jogar no Bahia. Aparentemente. Primeiro gol que ele fizer, eu tô detonado. Os caras vão cair em cima. Não, e se ele der um monte de carrinho, Bagé, é que assim, é que o Maicon estragou algo na torcida do Grêmio. Estragou algo na torcida do Grêmio. O Maicon estragou. Ele começou a jogar bola. Né? Tipo assim, tem um livro lá do Peninha dizendo que o 5 é muito mais importante que o 10. Então, e esse é o volante do Peninha. Aí vem o Mike e começa pá. Todo mundo cresce em volta do Michael, né? Todo mundo cresce, o Grêmio joga um outro futebol, encanta o Brasil e os caras do Grêmio. Nossa, um pouquinho, mas é legal ter um time bom. Aí começou uma discussão em 2018, lembra, Gabardo? Era tipo assim, se era o maior Grêmio de todos os tempos. Porra, o Grêmio é o gol de Tico lá no Parque Antártica contra o Palmeiras. Mas o Grêmio não, do Jardel, entende? O Grêmio não teve volantão nesse ciclo vitorioso, né? O melhor momento foi com Arthur e Maicon. Entrou o Jailson se machucou. O Jailson e o Michel tinha alguém machucado. Não é volantão. O Jailson e o Michel jogavam porque tinha alguém machucado. Mas é mais requintado. A dupla era Arthur e Maicon. A mudança da forma de jogar do Grêmio
é porque certamente o Grêmio entende que o Maicon está terminando e não tem alguém que seja Maicon. Então vai precisar mudar a forma de jogar. Esse é o problema. Se tivesse um outro Maicon, o Grêmio não buscaria um volantão. Tá, mas Guerrinha, o Grêmio buscou, como disse o Bagé, outros tipos de volantes, mais para Maicon do que para... Me ajudem. Do que para... Mas nenhum deles é Maicon. Mas nenhum deles é Maicon. Esse é o problema. Olha aqui. Isso aí que tu está dizendo é verdade. O Maicon habituou mal o torcedor do Grêmio. E aonde é que se acha um outro Maicon? Raro. Não tem. O Thiago Santos vai ser titular, gente. O Pedro vai ser titular. Titular? Pedro vai abrir uma loja. Pedro vai abrir uma loja de acessórios para carro, de tanto que ele gosta de volante. Tintas Killing, a tinta gaúcha. Para calcar e argamassa, confie na FIDA. Ontem, aliás, eu fiz uma frase. Estava conosco aqui o Roberto Narras, que é o diretor da Fiat, que está inaugurando, né? IESA Fiat, tá? E eu estava dizendo para ele o seguinte, a IESA vende 9 marcas de carro, tá? Vende Volvo, vende BMW, nenhum dos dois está para minha bolinha. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá na loja da Fiat, que tem um carrinho mais barato. Mas o Thiago Santos é um touro, né? Ele é um touro, caminhonetão, o cara ali que fica ali, sabe? Touro ali, diesel, né? touro diesel. Nenhum desses 9 marchas, 9 marchas. Nenhum desses carros serve para ti. Porque tu quer pagar à vista. Paga em 2 vezes, rapaz. Intervalo comercial. São 2h03. O Sala de Redação está de volta. Para calcário e argamassa, confie na FIDA. Tintas Killing, a tinta gaúcha. Tintas Killing. E ainda, quer conhecer a 5ª melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC? Opte pela Facate. E estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação da Facate. Escolha a área preferida, facate.com.br. Diogo Oliveira, o que tu tem aí? Seja qual for o seu plano, Pedro Ernesto, no Cicobi você tem todo o crédito. Mais crédito, Pedro, que o América do Lisca, que é líder do Campeonato Mineiro, com a mesma pontuação do Milionário Atlético, e já deixou o Cruzeiro, que não está nem no G4 para trás. Pois é. E o Caxias, que levou 3-0 do Novo Hamburgo. Pois é, isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre o gauchão. Eu ontem disse aqui que há muito tempo eu não via uma qualidade técnica tão baixa no nosso campeonato como estou vendo esse ano. Os resultados de ontem à noite deixaram um bolo geral. Hoje são 6 clubes que estão brigando para escapar do rebaixamento. Este é o retrato da coisa. Da falta de qualidade dos nossos clubes que estão disputando, exceto a dupla Grenal. O próprio Caxias, que no final outra rodada havia feito 3-0 no São Luís, ontem foi uma presa muito fácil para o Novo Hamburgo. Muito fácil. E o Novo Hamburgo já respira muito melhor do que respirava. O Pelotas se atrapalhou, Pelotas perdeu em casa. Então, eu não sei, hoje eu não posso dizer para vocês assim, eu não tenho subsídios para dizer quem vai cair. São 6 que estão no bolo. 6! Sabe o que é isso? E a vitória do Juventude também deixou o Juventude agora em boas condições de se classificar. Vê só, essa derrota do Caxias, e agora tem um clássico, o Caju, pode acabar deixando o Caxias fora dos 4, e o Caxias no campeonato foi aquele que melhor se portou até então. Agora o Caxias já é o 4º colocado, 1 ponto só na frente do Juventude. Se perder o clássico, fica 2 atrás. E aí pode ficar fora. Por quê? Porque e aí pega o Grêmio depois, Guerrinha. E o Ipiranga que está em terceiro, que tem 14 pontos, o Ipiranga está mostrando assim uma regularidade maior. Então, a briga parece que ficou restrita aos 2 caxienses, Caxias ou Juventude, e tudo vai se decidir num Caju que promete ser eletrizante na próxima segunda-feira. Tem uma outra coisa em relação à dupla Grenal, que é a seguinte: o Inter empatou com o São José, é verdade, o Fábio fez grandes defesas, o Fábio é um goleiro espetacular, é dos melhores goleiros que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, apesar de ser baixinho, mas ele pega tudo. Então o Inter teve volume, o Inter teve arremate, mas parou no goleiro, tá? E o Grêmio, quando colocou o time titular, ele fez 4-0 no Pelotas, mas até o primeiro
primeiro gol, a atuação do Grêmio foi assim, ó, deprimente, foi uma coisa lamentável, preocupante. Significa dizer o seguinte, aquele Grêmio titular que foi colocado contra o Pelotas, o mesmo Grêmio, ou muito parecido com aquele que jogou a final da Copa do Brasil e que perdeu mal para o Palmeiras, né? É um Grêmio que a gente não sabe como vai se portar na próxima quarta-feira. Eu ouvi tu dizer, Guerrinha, hoje Esportes ao meio-dia, eu concordo. O Grenal, sim, o Grenal é importante, porque ele é Grenal, não precisa explicar por que ele é importante. Mas muito mais importante é quarta-feira, lá em Quito, a 2.800 metros de altura, quando o Grêmio vai jogar contra o Independente Del Valle. Porque se o Grêmio ficar fora da Copa Libertadores, ou seja, se ele for eliminado nessa pré-Libertadores, vai ser um ano de novo muito ruim, pior do que foi o ano passado. Então, o jogo da quarta-feira, este sim é o jogo da vida. Se perder sábado, Guerrinha, e quarta, perdeu 2 vezes pro Miguel Ángel Ramírez. A eliminação da Libertadores, ela significa perda de dinheiro, perda de holofote. Por quê? Porque vai jogar o Campeonato Brasileiro, é menos holofote nesta época do ano do que a Libertadores. E aí, sabe, entra em parafuso. O que nós temos que fazer? Vamos mudar tudo? Vamos apostar no que não deu certo? Né? Então, só tem uma coisa boa. O Grêmio aí vai disputar o Campeonato Brasileiro. Não vai, Pedro. Se o Grêmio tiver só o Campeonato Brasileiro, vai botar o time em reserva. Porque não dá pra ir até... pegar uma viagem de avião, até lá longe. Pra quê? Eu não entendo direito disso aí, juro que não entendo. Se o Grêmio for, e eu tô batendo aqui na madeira porque é um brasileiro, eliminado da Libertadores, ele não vai pra Sul-Americana? Depende da classe. Se fosse eliminado... Não é só na segunda fase. Se for eliminado agora, ele vai para... Não, depende se ele for como eliminado, for eliminado contra né? o Independiente... É isso. Não são todos eliminados nessa fase que vão. Depende do somatório de pontos, porque não são todos que vão para a Sul-Americana. Mas a Copa Sul-Americana é o Justiça e não sei o quê, o Colom... Esse ano a Copa Sul-Americana é com fase de grupos, hein? Esse ano Sul-Americana é com fase de grupos. Então, não é mata-mata desde o começo. 6 jogos garantidos, tem uma graninha. Que vai ter calendário, é isso que eu quero falar. Não, entendi, Guerrinha. É que tem 3 fases classificatórias. Os que caíram nas 2 primeiras, eles pegam ainda a Sul-Americana. E na terceira tem esse critério qualificatório aí de pontuação que o Potter referiu. Ele ainda se o perder os 2 jogos, ele tá fora da Sul-Americana, porque alguém eliminado vai ter somado ponto. Mas também tem grana, o Guerrinha tem razão, é calendário e grana, porque a fase de grupo da Libertadores paga 3 milhões de dólares, tá? É $1 milhão por jogo em casa. Então aí nós temos 18 milhões de reais. Bom, se eventualmente, sei lá, pegasse uma Sul-Americana, tu ainda pega uma beiradinha aí. Só que o Independente Del Valle não é o super Independente Del Valle, que fez uma boa campanha, que levou um treinador a ser treinador no Brasil, né? Perdeu os melhores jogadores, ainda tem resquícios dessa ideia lá, e é um adversário difícil pro Grêmio, principalmente porque é começo de temporada. O problema não é ele, o problema é o Grêmio, professor. O Grêmio teve muita dificuldade para ganhar do Pelotas, e aquele placar de 4-0. Mas é a primeira partida, mentiroso. Os caras voltando de férias, tudo trancado. O Del Valle passou bem pela União Espanhola. E como é que foi a última partida contra o Palmeiras? Perdeu a primeira partida. Não, foi 0-0, não foi? Não, perdeu a uma, depois virou o resultado em casa. Fez aqueles 6, né? Isso. Não, acho que não foi goleada. Ele perdeu fora e ganhou em casa. Ele tem que virar o placar em casa. Mas é um jogo super perigoso. O Grêmio tem que ter cuidado, sim. Sabe qual é o problema que eu vejo para esses confrontos contra... Esse time aí não é o Ayacucho, né? Eles têm camisa, eles têm história, esse aí tem pretensões. O Ayacucho nós sabíamos que veio aqui para conhecer Porto Alegre, né? Eu acho que o grande problema para o Grêmio, o Diogo, nesse confronto contra o Independiente Del Valle é o seguinte, é que a gente tem a promessa de um novo Grêmio para 2021, mas esse novo Grêmio não vai estar em campo ainda contra o Independiente Del Valle. A gente só vai ver um novo Grêmio com um grande atacante que vai ser contratado, com o Rafinha, que por enquanto não está inscrito na Libertadores, na fase de grupos, se o Grêmio estiver na fase de grupos. Porque por enquanto é o time, a única novidade que tem no time, na comparação com a final da Copa do Brasil, é o Pinares, que não estava inscrito na Copa do Brasil, que agora vai jogar. Breno, né? E o Breno, é verdade, o goleiro, que é uma alteração importante, mas já estava no grupo, né? Assim, 2 jogadores que vão chegar, e por enquanto só chegou o Rafinha e o Thiago Santos, o volante, mas não vai ter ninguém nesses confrontos contra o Independente Del Valle. Então é o Grêmio de 2020 ainda. O Grêmio de 2021 não está na fase eliminatória da Libertadores. Mas o Independente não é o Real Madrid também, né? O Grêmio, por pior que esteja, ele pode chegar lá e ganhar, né?
Não é o Real Madrid. Só pra gente ver os dois pode, resultados mas, ali. Mas só vai ganhar lá se jogar mais do que jogou contra o Pelotas, como tu mesmo Sem disse. dúvida, sem dúvida. É que o Del Valle, Pedro, lá em Quito, o Del Valle fez 6-2 no União Espanhola. Ele perdeu o primeiro jogo, aí depois em casa ele fez 6-2. E ele perdeu jogadores, Mas o Potter tem razão, União mas o Espanhola... técnico... Não, tudo bem, Pedro, mas assim, é melhor que o Ayacucho. Tu vai discordar que é melhor que o Ayacucho. Hoje tu tá azedo, Pedro. O time da rádio é melhor que o Ayacucho. Não é assim também, Pedro. Pois então, é muito tudo ruim. bem. E o técnico novo, o Renato Paiva... Era o técnico ruim, né? novo, Agora eu voltei. O técnico novo, Renato Paiva, ele é um português que treinava lá o Benfica B, ele tem uma ideia parecida com o do Miguel Ángel Ramírez, Potter. Então, assim, pelo menos não teve uma ruptura, sabe? Teve que recomeçar tudo de novo. É melhor que o Ayacucho, o Grêmio tem que abrir Eu o tô cheio de ideia e ninguém me contrata. Eu não vi jogar o Independiente, talvez alguém de vocês tenha visto. Também joga com 3 jogadores só no meio campo? Se joga só com 3 no meio campo, vai sofrer. Mas, Guerrinha, na Europa quase todos os times jogam com 3 no meio campo. Só que os times têm jogadores com capacidade e inteligência para preencher esse lugar. O problema não são os 3. E a maioria dos europeus são jogadores selecionáveis, né? Exatamente. Mas o Inter, por exemplo, o Inter tem um lateral direito selecionável. Se ele preencher bem aquele espaço ali, tem mais um jogador ali. Agora, a grande dúvida é se as ideias europeias dão certo aqui. Mas aparentemente não deu vale, deu. Mas os adversários também vão preencher com laterais, né? Por exemplo, o Rafinha, que é jogador que foi europeu, vai preencher o meio campo. Tu segue em desvantagem numérica. Tu segue. E aí, complica tudo. A comparação com o futebol europeu eu acho que é covardia em relação a nós, porque o europeu compra o jogador que é o evidente aqui, o melhor vai para lá. O segundo melhor vai para lá, o terceiro melhor vai para lá, e nós ficamos com a 5ª geração aqui. Ou seja, a gente não pode copiar nenhum sistema tático dos europeus. Não, então. pode, mas deve, esses times se for bom. Eu só não sei se funciona, porque, como é que eu vou te dizer? O Rafinha no Bayern, o lateral direito era o Lan, aí ele queria botar o Rafinha para jogar, ele botou o Lan na frente, e o Lan na frente jogou tanto quanto ou muito mais do que os meio-campistas do planeta. Vem para cá, o Independente Del Valle tinha jogadores europeus? Não tinha mas também. Ele jogou a Sul-Americana. Ele jogou a Sul-Americana. Teve time que jogou e perdeu. Mas ganhar a Sul-Americana não é exatamente Pedro, uma coisa. O que eu estou tentando dizer não é isso. Estou tentando dizer o seguinte, a ideia né, numérica e tudo mais, que é o que o Guerrinha traz pra gente, é uma ideia que pode ter adaptações que dão certo. Né? Eu acho que o grupo do Inter é melhor que o do Independente Del Valle do ano passado e do ano retrasado. Eu acho que é melhor. Não, tô falando do Inter, do grupo do Inter. Tipo assim, o Miguel Ramirez tá treinando ali, tá tentando colocar essa ideia ali. Entende? Aparentemente, essa fase de testes confirmou tudo que nós já sabíamos, né? Todo mundo sabia. É que o Inter do ano passado, eu concordo contigo, era melhor, porque tinha um Patrick liberado para se juntar no meio campo. Mas ele pode ganhar essa liberdade, Guerrinha. Não sei se ele não vai ganhar. Não é o que o homem quer, o homem quer não está apresentando, tem razão. Mas é mesmo, tem razão. É para ele ficar na esquerda. Tem razão. O que o Inter tem de diferente até agora, e eu acho que isso melhorou, tá? Em relação àquilo que era feito pelo Cudê ano passado, é a saída de bola. O Zé Gabriel está acrescentando. Cuesta está melhor, né? O Vitor Cuesta é o grande articulador de tudo, é o cara que mais pegou essas ideias do espanhol. Não, tem razão, Pedro. O Cuesta estava mal. O Cuesta acaba bem a temporada, mas ele teve momentos ruins na temporada passada. Teve. Aí depois ele pegou o Moledo, melhorou, tá? E nesse momento ele é o cara que mais tem dentro de si a ideia de jogo que tem o Ramírez. Mas isso que ele faz, por exemplo, lembra do Grenal do Abel? Que o Abel ganha, gols treinando o Abel e o gol do Abel, dele. O cruzamento do Cuesta. Né? Ele tem essa liberdade com outros treinadores. Agora sim, de novo... lance do Edenilson. A mesma coisa. Agora, assim, mas o Guerrinha esses dias só que o Inter de amanhã não é esse do Abel, né? Mas eu acho que vão ser quase todos os jogadores que eram. Eu tô com uma dúvida no gol. Tá, mas
Mas a minha dúvida... E o Zé Gabriel, claro, né? Eu sei que deve ser praticamente os mesmos. A minha dúvida é a maneira de executar tudo isso que está sendo colocado na cabeça dos jogadores. É aí que eu quero chegar. Porque essa execução de uma nova ideia, de uma nova metodologia de praticar o mesmo futebol que a gente conhece, ela é um pouco diferente porque os adversários que o Inter enfrentou até agora no Gauchão são inferiores tecnicamente e até como resistência do que o Grêmio que vai jogar amanhã. Isso é uma pitada que a gente não pode deixar. Se o Inter vencer ao natural o Grêmio, Guerrinha. O Grêmio vence, o Inter vence amanhã. Joga bem pra cacete, vence. Deu certo o modelo já do Miguel Ramírez? Não sei. Não, mas ele dá um passo. Se perder, deu errado. Eu tô dizendo que o Grenal amanhã é um alerta pro bem e pro mal. Mas tu quer ver uma coisa que eu tava me dando conta? O Internacional tem jogadores que são praticamente os mesmos que vão jogar o Grenal, que terminaram o ano. Só que são jogadores para funções específicas. Não são para múltiplas funções. Se tu pedir para alguns jogadores executarem 2 ou 3 funções, eles têm dificuldade. E eu vou citar de novo. Um dos maiores destaques do Internacional, que chama-se Patrick, está tendo enorme dificuldade contra o São José. Então, sabe por quê? Porque ele tem que fazer outra função. Não, a função dele era uma. Aproveita o que ele tem de melhor. Extrai dele o que ele tem de melhor. Mas o caso específico do Patrick, eu concordo contigo, Guerrinha, mas o Praxedes melhorou. O Edenilson e o Dourado estão na mesma bola. O Praxedes voltou a ser meia atacante. O Praxedes não melhorou como armador. Ele não tem assessor. Sim, mas o Inter ganha poderio ofensivo com ele. Perfeito, ele está mais próximo do gol. Mas tu ganha poderio ofensivo contra adversários de muito pouca qualidade, que eu acabei de te dizer que o Gauchão está horroroso. Está horroroso, certamente. Mas o Gauchão não serve como parâmetro. Eu tenho certeza disso, concordo contigo nisso. Mas o Inter, eu tenho certeza também que o teste do Grenal é um teste forte, mas para mim ainda não definitivo. A palavra alerta é ótimo, mas também se acende um alerta positivo. Concordamos. Né? O melhor jogo do Cudê no Inter. O melhor jogo do Cudê no Inter. Contra o Santos. No Beira-Rio, 3-0. 3-0, né? Vocês lembram o primeiro gol? Você lembra o primeiro gol desse jogo? Só pra gente contextualizar. Concordo, jogou muito mais que o Santos. O primeiro gol é uma bola que está sendo perdida pela linha de fundo. O Galhardo vai lá e salva essa bola. O Saravia cruza e o Guerreiro acaba fazendo o gol de cabeça. Jogou muito, mas olha a contextualização. O primeiro gol é criado, e aí a gente entra num outro ponto que era bom do Cudê, que parece que depois que ele deixou o Inter, todo mundo esqueceu. Ele deu intensidade pro time. O Inter de hoje não tem essa intensidade toda. Por falar de intensidade. A intensidade não preocupa muito, sabe por quê, Bagé? Porque o Inter ainda não repetiu o time. Exato. Né? Não repetiu, então não dá pra gente exigir que isso aconteça. A gente está em dúvida hoje, tu vê, véspera do Grenal, quem é o time do Inter? Quem é que vai jogar, né? A gente está em dúvida. Além de dúvida do time titular, se vai ter time titular. Se não vai ser mais um misto, vai ter mais um teste. O Patrick, se o Patrick sair lá da esquerda, ele vai ter que vir pro lugar do Praxedes, no desenho lá do Ramírez. E aí quem vai ocupar o lado esquerdo lá? O Inter não tem esse ponteiro. Eu acho que num primeiro momento, Guerrinha. Não, o Tyson não vem agora, né? O Grenal é amanhã. Não, mas se o Vinícius Tobias... Claro. Não, tudo bem. Tá, deixa eu chamar o comercial aqui. Tem razão, é o Tyson. Intervalo comercial, tá? Segura um pouquinho aí, voltamos em seguida. São 2h22. Esse é o Sala de Redação que está chegando no seu final. Daqui a pouco tem um Gaúcha Mais. Enfim... temos pouco tempo. Quem é que quer falar nesse momento aí? Eu interrompi o Diogo ali para falar do Tyson, e o Diogo ressaltou bem, né? Pro Grenal não tem um jogador ali da esquerda, mas muito em breve pode ter, Tyson? Porque o Inter tá realmente disposto a vender o Vinícius Tobias. Se o valor da oferta do Shakhtar subir, por enquanto ele é considerado um valor insuficiente, algo em torno de 4 milhões de euros, mais bônus por cláusulas lá, netas no contrato, né? O Inter está pedindo 10 milhões, daqui a pouco vai chegar um meio termo. Bom, e se isso acontecer, o Tyson vai ser liberado imediatamente e a partir de maio poderá jogar pelo Inter. Aí já fica mais com o time, com a cara, né? Que vai ser o time da temporada de 2021. Então acho que essa situação deve andar. Acho que o Inter vai ter o Tyson e aí... inclusive para a fase de grupos da Libertadores, na semana que vem, exatamente daqui uma semana, na sexta-feira, e acho que até vai pegar aqui um pouco do horário do Sala de Redação, tem sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América, já na semana que vem.
Agora, sobre o Tyson, vale dizer também, quando ele vier, ele pode jogar pela esquerda e o Patrick vem para dentro junto com o Edenilson. Mas não se descarta a possibilidade também, taticamente, dele jogar na função onde o Praxedes está jogando hoje. Porque ele também veio vindo para dentro, né, Bagé? Ele pode jogar ali naquela função também. Pode jogar naquela função. O Potter deve saber tudo do Tyson, né? Porque o Potter tá volta e meia conversando com o Tyson. Eu vejo ele nas redes sociais dizendo, a hora vai chegar, amém, não sei o quê. Ele tá acertado, né, Potter? Já tem pré-contrato assinado, né? A questão é quando ele vai poder jogar no Inter. E aí talvez se misture... Tá muito rico. Muito rico. Muito rico. O Tyson vai aceitar ganhar menos para vir para cá. Né? Claro, O Tyson é desses caras que pode comprar o carro lá na IESA à vista. Esse consegue. Passa no débito, né? Precisa fazer duas vezes, né? 10 anos ganhando em euro e com o presidente, apesar do time ser ucraniano, o presidente é russo, que adora bicho. Adora dar bicho. Fica feliz com bicho. Tipo assim, sabe, dá dinheiro, tipo assim, eu prometi $10 mil para a partida. Não, vocês merecem mais. Tem uma lenda tem uma lenda que se torna realidade lá que o jogador não mexe no salário, né? Porque eles ganham muitas gratificações. Meses, o Tyson, quando sai do Inter, ele vai pro Metalist. Aí depois ele vai pro Shakhtar. Quando ele tá, acho que se eu não me engano, no segundo ano do Shakhtar, chega uma proposta gigantesca do Chelsea, se eu não estou enganado. E aí o presidente chama o Tyson e, cara, mas tu quer sair porque tu não quer mais jogar aqui? Eu disse, não, presidente, olha a proposta dos caras. E o presidente cobra a proposta dele. Ele é muito querido lá, né? Era até agora. Quase foi pro Milan também, tipo assim, chegou a fretar voo. Na época da Copa. E eles aumentaram na última hora mais 5 milhões. E aí o Milan, Maldini ligou e falou assim, olha, chega. Mas o Tyson tá vendo, a grande questão é que podem se misturar os negócios, que a direção do Inter até então dizia que não se misturavam. O mesmo time veio, ofereceu menos do que o Inter imaginava pelo Vinícius Tobias e disse que não. Mas, assim, certamente a liberação antes do Tyson, né? Porque senão o Tyson é um jogador só para julho, agosto. Aí atrapalha bastante o ano do Inter, né? É importante dizer que ele está em alto nível, porque ele foi escolhido o melhor estrangeiro da temporada do campeonato ucraniano, e isso não é pouca coisa, porque tá cheio de estrangeiro na Ucrânia. Agora ele brigou com o presidente. O time, ele brigou com o presidente, com o treinador. O treinador português jogou 20 das 21 partidas do time dele lá nos Estados Unidos. Eu tenho a impressão que se ele vier para o Inter, ele vai jogar como tipo armador ali. Por dentro, né? Porque o Palácio pode jogar pelo lado de lá, né? E eu não vejo o Patrick como armador por um detalhe, pela falta da velocidade. Né? O armador tem que também se aproximar dos homens de ataque para pegar um rebote, para tentar uma conclusão. Pisar na área, né? Tem essa velocidade. O Tyson tem isso. O Pedro contou uma coisa, Bagé, só um detalhezinho, né? Ele foi para Alvorada, né? Mandaram ele para Alvorada, né? Lá do Shakhtar. E aí o campo é campo sintético. Sintético e é uma garotada. E aí eles mandaram, agora tu vai treinar lá. Se quiser treinar, tu treina lá. A direção e o treinador. E eles não achavam que o Tyson não ia pra lá. E o Tyson apareceu lá e disse que a garotada tá adorando. Treinando, chutando, tudo mais. Ele é ídolo lá, né? Pode até participar de jogo lá. E aí o time dele perde. O Dinamo tá quase ganhando o campeonato. O Dinamo que é realmente de Kiev, né? Porque o Shakhtar é de Donetsk, a cidade tá fechada. E aí ele tá jogando em Kiev. E aí perdeu, e aí começou a pressão da imprensa, dos torcedores pro Tyson votar pro time. Então, isso ainda pode acontecer. O que os torcedores do Inter têm que torcer enlouquecidamente pelo Dinamo? Enlouquecidamente, o Dinamo já definia a situação. Eu não sei se teve rodada agora há pouco, mas... tem que torcer ao contrário, Potter. Se o Dinamo continuar ganhando, eles vão querer ele no time. Torce pro como solução. É que o campeonato tá pra acabar. O campeonato. Que o campeonato tá pra acabar, Guerrinha. Aí se acabar logo, porque tem uma diferença de 7, 8 pontos. Acaba em maio, né, na verdade. Só que lá é mais organizado, né, final de semana. Então eu não sei exatamente como é que tá a tabela hoje do ucraniano. Tá 7 pontos na frente o Dinamo de Kiev. 7 pontos. 46 a 39. 19 rodadas, estão faltando 7 rodadas para terminar. 7 rodadas, mais 3 jogos, já liquida. Ontem surgiu a informação de que o Grêmio estaria interessado no goleiro Everson do Atlético Mineiro. Bom, o Grêmio está interessado em goleiro e vai contratar um goleiro. Isso até não tinha vazado agora, porque era uma estratégia até do Grêmio de evitar vazar antes desse acerto final com o Breno, né? Para não jogar água fria nos pés do menino lá. Mas o goleiro que o Grêmio quer não é brasileiro. O goleiro dos sonhos do Grêmio está jogando no Nacional de Montevidéu. É o Sérgio Rocher, que tem 28 anos, 1,90 m, é um cara que está valorizado,
convocado de seleção uruguaia, mas esse é o goleiro dos sonhos do Grêmio. O Grêmio vai buscar um goleiro, até porque ainda se tem dúvida de quem vai ser utilizado. Hoje o Grêmio está dormindo mal, hein? O Grêmio sonhou com o Borré, não deu, sonhou com o Douglas Costa, não deu. Não, o Grêmio tem que tomar um dormonite para dormir. É a lei Guerrinha. E aí sonhar bastante. Achou um goleiro, agora vai atrás de outro. Não, agora tem que achar um menor, né, pô? Mas vai buscar outro. Tá. Vai trazer o Dida para trabalhar o Groy. Eu até acho que tem que buscar, né? Porque saindo os dois, o Vanderlei e o Paulo Vitor, tem que ter 3. Já tem 2 da base. O Breno até pode ser o titular. Claro. Eu faria uma troca. Marcelo Lomba por Jean-Pierre. O Adriel e o Chapecó, né? Mas são garotos. Tem que buscar, mas não buscar um goleiro. Por exemplo, tu não vai trazer o goleiro do Nacional para ser reserva do Breno. Não, vem para ser titular. Nisso. É isso que eu estou dizendo. Se traz um cara de 29 anos, né, Guerrinha? Traz um cara de 29 anos, seleção uruguaia, titular do Nacional, ele mas só um pouquinho, Guerrinha, se tu tá trazendo um para ser reserva, então deixava o Vanderlei. Gastar essa fortuna aí. É que eu acho que o Vanderlei também... O tiro no Rocher é para titular. É que eu acho que o Vanderlei também, na idade que tem, ele não está querendo ser reserva, ele está querendo jogar. E aí, olha, vamos acertar a saída aí, vocês acertam comigo, eu vou procurar um time, vou jogar. Está encaminhando o Vasco, né? Esse é um dos grandes... estrangeiro. Essa é um dos grandes mistérios do final da temporada passada, no sinal de 2h30. O Paulo Vitor ter jogado as finais da Copa do Brasil. E o grande mistério é saber por que tu não para de falar se já terminou o programa, Só pago pra falar. Eu pago pra falar, por exatamente. Isso. Alemão! Mal pago, né? Mas é pago. Não, mas eu vou te arrumar um aumento, deixa pra mim. Obrigado. Pra mim também, Pedro. Ô, Pedro, põe meu nome aí, Eu sou do Thiago Santos, Pedro, eu sou do Thiago Santos. Pedro, se tu for procurar aumento, começa por ordem alfabética, Adroaldo. Alex. E aí, Pedro? Tu viu como é que eles são? Tu fala em aumento, eles pulam que nem traíra. É um cara bem relacionado, Pedro. É bem relacionado, importante. Tá bom. E aí, Alemão, me conta. Gaúcha Mais, Pedro, vai começar falando sobre a vacinação dos profissionais da área da segurança. Já tem, por exemplo, PMs vacinados em Tramandaí. Primeiras fotos já surgiram lá no litoral agora de manhã. Em Porto Alegre, o drive-thru dos profissionais da segurança vai operar a partir de segunda-feira. E nós vamos conversar em seguida com o oficial da Brigada Militar para explicar como será a imunização dos profissionais que estão na ativa, estão trabalhando nas ruas. Nós vamos também, Pedro, falar sobre um plano que está em fase de desenvolvimento, sobre a recuperação, um plano diretor específico para o Centro Histórico de Porto Alegre. Tem muitos prédios antigos, precisam de adaptações e vai ser um dos nossos destaques nesta tarde. Assim como, Pedro, os nossos ouvintes poderão ir conosco até o Asilo Padre Cacique, uma instituição tão querida da cidade. Lá estão vovôs, vovós. Nós vamos contar um pouco sobre a rotina depois da vacinação, porque, eu vou lembrar, Pedro, no dia 19 de janeiro, a vacinação em Porto Alegre, depois daquele ato simbólico, a vacinação efetiva começou lá no Asilo Padre Cacique. Os idosos já passaram por 2 doses, nós vamos falar sobre a rotina depois da imunização e como será o período de Páscoa, esse feriadão para os vovôs e para as vovós do asilo, Pedro. Muito bem, tá chegando aí Gaúcha Mais, amanhã tem a grande cobertura do Clássico Grenal, e você sabe, né? Grenal é na Gaúcha. Tchau, fui!